tudo bem com vocês? Eu estou bem e espero que vocês estejam bem também. Hoje nós estamos retornando das nossas férias. As nossas férias foram curtinhas, mas necessárias para descansar um pouquinho. E agora chega de férias. Hoje é quarta-feira, dia de Lecotec. Vamos brincar! Na verdade, hoje nós vamos ouvir uma história e também aprender a contar histórias. Como será que conta uma história? Você sabe? Vamos primeiro escolher um livro de acordo com a nossa criança, de acordo com a idade da nossa criança, o interesse da nossa criança e também as possibilidades de manuseio da nossa criança, tá? Então, existem livros que a gente chama, que são livros que têm essas folhas mais duras assim, ó, tá? São bem interessantes para as crianças que têm dificuldade para manusear o livro ou que acaba colocando na boca, tal. Mas também você tem que cuidar com o tamanho do livro. Este livro aqui, ele tem algumas partes que que são soltas, né? Que diferentes. Então, nós vamos primeiro analisar se a nossa criança consegue este, tá? Tem outros. Tem um capa com plástico em cima, fácil de limpar, fácil de manusear. Se a criança coloca na boca, não tem problema, tá? Bem interessante também. E este tem aquela ideia de esconder e achar. A criança começa a ter curiosidade ali pelos 2 anos, 2 anos e meio, 3 anos, ela já fica bem curiosa de saber o que está acontecendo no livro. Então, aqui, ó, bem interessante para você estar lendo com ela, tá? Deixa também a criança manusear o livro, tá bom? Olha só, este livro aqui, ele diz aqui atrás, ó, a recomendação para crianças de 3 anos, tá? Mas 2 anos e meio, 3 anos, 4, 5, 6 em diante pode utilizar este livro, tá? Porque depende muito da compreensão da nossa criança, de como que ela vê as figuras. Então, quanto menor a nossa criança, maior tem que ser os desenhos e menos poluído tem que ser, tá? Vamos ver um outro livro aqui. Esse livro aqui tem a capa mole e as folhas também, tá? Então, é interessante para você, adulto, contar. Mas olha que legal, tem uma figura e aí a parte de fundo da figura, da imagem. Então, esse livro aqui é bom para os pequenos também, para você contar a história e mostrar as figuras, tá? Olha aqui, ó. Quanto maior a história, maior e mais idade tem que ter a criança. Para as crianças menorzinhas, o tempo de atenção dela é muito curto. Então, não adianta você pegar um livro como este, grande, com muitas folhas, que a nossa criança não vai ter tanta atenção para ouvir a história, tá? Essa aqui, olha só que lindo que é, tá? Tem umas figuras grandes e também não é muito poluído. E também tem só figuras, tá? Tem criança que gosta mais deste estilo de livros. Também, aí criança que começa a contar a própria história, imaginar, tipo 3 anos, 4 anos, 5, 6, pode estar utilizando este livro, porque ela vai contar a história dela, criar a sua própria história, tá? Para os nossos bebês, nossos pequenos, tem livro de tecido, tem livro de plástico, tem também esses livros com capa mais grossa. E também é importante, olha só, como eu falei, para que nós consigamos atingir o nível de atenção da nossa criança, o livro tem que ser curtinho, tá? Então, olha só, vou contar uma história para vocês. Como que conta uma história? Eu e meus amigos adoramos brincar no jardim. Entendeu? Não é assim que conta uma história. Você vai mostrar para a criança o livro todo, a capa, mostrar a figura, interagir com ela. Então, você pode sentar de frente com ela, de lado, tá? Colocar ela do seu lado e mostrar a figura. Se
Se você tiver num grupo maior de crianças, faça um círculo para que você possa mostrar a figura para todas as crianças, tá? Ah, professora Elaine, mas a minha criança eu preciso sentar no colo para ler. Não tem problema, você senta com ela no colo e aí sim você fica lendo a história, mostrando para ela as figuras. Pega a mão dela, mostra a figura, mostra os olhos, a cabeça, o pezinho, a roupa, tá? O que é? Olha só, são coelhinhos. Então, mostra as figuras do lado, a cenoura, tá? O tom de voz, a maneira como que você fala e conta a história é bem importante. Por exemplo, você vai contar a história dos 3 porquinhos. A voz do lobo mau tem que ser diferente da voz dos 3 porquinhos. Quando você vai contar também a história, por exemplo, do Chapeuzinho Vermelho, a voz do Chapeuzinho Vermelho, da vovozinha, do lobo mau, precisa ser diferenciada. Se você mantiver o mesmo tom, a mesma voz, como que a criança vai saber qual é o personagem que está falando, não é mesmo? Então, atente-se a esses pequenos detalhes na hora de contar a sua história. Olha, vou contar a história da Bela para vocês. Bela é uma elefantinha muito barulhenta. Quem escreveu esse livro foi David Sim. Bela é uma elefanta muito barulhenta. Até quando ela está dormindo, ela faz barulho. Que barulho que ela faz quando ela está dormindo? Ela ronca. Olha aqui. Vamos para a próxima página. O que a Bela está fazendo? Ela prefere batucar na hora do café da manhã. Tum, tum, tum. Olha só. Que barulhenta é essa Bela. Olha lá. Na imaginação dela, ela está tocando um instrumento. Shhh, silêncio, Bela. Ela faz barulho quando vai à escola e quando volta para casa também. Onde será que a Bela está? Dentro do ônibus. Shhh, silêncio, Bela. Bela adora ler. E quando a gente lê, temos que ficar em silêncio. Mas Bela fala, 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 fala. Shhh, silêncio, Bela. Vamos ouvir a história. Na hora do almoço, ela faz bolhas com muito barulho. Silêncio, Bela. Olha lá, temos pizza. Mas quando é hora da aula de música, o que será que a Bela faz? Ela é a melhor da turma. Muito barulhenta. Muito bem, Bela. Às vezes é bom ser barulhenta. E acabou a história. Você gostou? Após ler a história para a criança, você pode voltar no livro e perguntar: o que a Bela estava fazendo aqui? Daí ela vai olhar. Estava dormindo. E o que ela faz dormindo? Barulho. Então, deixa a criança ir contando a história para você novamente, tá? Deixa ela folhear o livro e recontar a história, tá? Você pode perguntar o que são os desenhos. Como contar uma história? Este foi o Legotech de hoje. Espero que você tenha gostado e conte muitas histórias aí para sua criança. Um beijo e até quarta-feira que vem. Tchau!